estamos iniciando aqui o programa com um tema super importante aqui para as mulheres empreendedoras, que é o poder do autocuidado da mulher empreendedora. E eu trouxe duas mulheres aqui maravilhosas que vão falar sobre um tema muito importante, que é falar sobre o câncer de mama, a prevenção. Então, agora eu vou chamar elas para vocês, mas antes eu quero mandar um abraço e um beijo para a nossa audiência que entrou aqui, pessoal de Buenos Aires, na Argentina, Belo Horizonte, Minas Gerais, Bambuí, Minas Gerais, Contagem, Betim, Minas Gerais, pessoal da Bélgica também, que bom ter vocês aqui, Pirapora, Minas Gerais, Santa Luzia, Minas Gerais, São Paulo, capital, Cuiabá, Mato Grosso, minha terrinha, Cuiabá, Mato Grosso, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Mato Grosso também, pessoal da Argentina de São Salvador, de Jujuí, e Santa Fé da Argentina, cidade Dutra, São Paulo. O pessoal em peso aqui para ouvir essas mulheres maravilhosas falar sobre esse tema tão importante. E eu vou chamar aqui para dar um oi para a gente as duas convidadas que nós temos hoje aqui, que é a doutora Gesiele Martins, que é médica e ajuda mulheres a conquistar a saúde, autoestima e qualidade de vida. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês. Que Janaína, que eu já conheço, gosto demais, e estou te acompanhando também nas redes sociais, estou gostando bastante do seu trabalho, então estou muito feliz de estar aqui conversando com mulheres, orientando. Obrigada. Obrigada, doutora. E a doutora Janaína Rodrigues, que é psicóloga clínica, é doutora na área da educação, doutora da psicologia. Como você está, doutora? Bom dia, Fabiana, agradeço o convite, estou bem e muito obrigada por trazer essa importância, né, desse tema para que a gente possa conversar, dialogar, refletir sobre isso. Ai, que né, bom. Num momento tão importante. Fico feliz, duas mulheres potentes aqui no programa para falar sobre esse tema, né? Porque o outubro outubro, na verdade, é outubro rosa, ele é um mês de conscientização, né? Um mês de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Nós sabemos que, infelizmente, há números expressivos em relação a isso, né? Cerca de 2,3 milhões de casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo, e o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticados nas mulheres. E para o Brasil, gente, foram estimados 73.610 novos casos de câncer de mama em 2023. Então, um risco estimado aí de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Então, veja a importância de nós, mulheres, estarmos aí conscientes disso e nos cuidarmos. Então, eu vou começar esse bate-papo com essas duas mulheres. Eu sempre pergunto, né, a doutora Janaína já, eu vou chamar a Janaína, a Janaína já participou aqui do programa, doutora Geisele, e assim, eu sempre pergunto, porque as mulheres que vêm aqui para bater esse papo com a gente, geralmente são empreendedoras, né, empreendem também, né, e a senhora também, a senhora doutora também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, vou perguntar primeiro para você, o que é empreender para você e quais são os desafios? Empreender, eu acredito que é uma grande troca, né? Principalmente quando você empreende com mulheres. Uhum. Então, trocar informação, trocar conhecimento. A própria venda é uma das maiores ajudas, né? A mulher tem uma demanda, a mulher tem uma necessidade, você conseguir ajudar com essa demanda é primoroso, através do seu conhecimento, da sua ajuda, da sua conversa, da sua orientação. Então, o empreender e a mulher está nesse posicionamento de empreender, né? A mulher que saiu das nossas avós, nossas mães, né, donas de casa, e a gente está nesse posicionamento de empreender, é uma grande vitória para a gente, mas é uma mulher que precisa ser cuidada, né? Muito mais, porque essa rotina geralmente é uma rotina dupla, tripla ali, então ela precisa ser olhada e cuidada também. Exatamente. E você, doutora Janaína, o que é empreender para você e quais são os seus desafios? Fabiana, eu acredito, eu vou falar no empreender no geral. Eu acredito que o empreender quando você oferece, eu sempre falo para os pacientes que cada um de nós tem dons e talentos. Você não se formou para que você usasse os seus conhecimentos para você mesmo. Então, eu não me formei em psicologia para resolver as minhas questões psicológicas, os meus problemas. Você não se formou advogada para resolver as suas questões. Então, de alguma forma,
a gente utiliza os nossos dons e talentos a serviço do social ou a serviço do próximo, né? Uhum. E empreender, para mim, é justamente você buscar utilizar esses dons, esses talentos, esses conhecimentos, e aí é nas áreas mais diversas, desde aquela mulher que é a manicure, que é extremamente importante, que Uhum. é ótima em organização, em limpeza, as mais diversas áreas. E ela utilizar esse dom, esse talento, esse conhecimento, essa habilidade que ela tem a Uhum. serviço do próximo e, ao mesmo tempo, para suprir as suas necessidades primordiais, porque é a sua fonte de renda. Sim. Então, eu vejo que empreender é isso, é você utilizar os seus conhecimentos, as suas habilidades, os seus dons e talentos a serviço do próximo e, ao mesmo tempo, esses recursos para suprir as suas necessidades primordiais. Uhum. Maravilha, maravilha, mulheres. Eu sempre falo assim, eu falo, gente, olha, as árvores, elas não comem dos seus frutos. Os rios, eles não bebem da sua água. Então, aquilo que a gente faz não é para nós, mas é para Uhum. servir ao próximo. Então, se você tem um dom, um talento, um conhecimento, uma habilidade, utilize isso Exatamente, para exatamente. ajudar as outras pessoas, o coletivo, e ao mesmo tempo se ajudar. Tá certo, é isso aí. Empreender é vida, é estilo de vida, né? Eu costumo dizer que empreender é isso, é estilo de vida. E vamos começar então esse bate-papo sobre esse tema que é tão importante para as mulheres, né? Então, quando chegou o momento, assim, claro, as mulheres têm que se cuidar o ano inteiro, mas outubro ele é mais reforçado, né? A conscientização é maior, até porque é um movimento que é inclusive um movimento internacional, não é só do Brasil. Mas então eu quero começar então perguntando para a doutora Gisele, depois eu já passo para você, Janaína, e aí vocês podem estar também contribuindo em relação ao câncer de mama e a relação a fazer, né, a importância do autoexame. Porque muitas vezes as mulheres só lembram de fazer isso quando chegou outubro, porque começou a conscientização, então vamos fazer. E, na verdade, isso tem que ser feito sempre. Então, eu queria saber qual que é a importância, doutora Gisele, do autoexame de mama e da mamografia, da detecção precoce do câncer de mama, e qual que é a idade que já pode fazer, inclusive, a mamografia, que eu acredito que essa é uma dúvida de muitas mulheres. Perfeito. Eu queria só falar um pouquinho do Outubro Rosa aqui, que foi um Uhum. movimento que foi feito pelas mulheres, né? Nasceu Importante. lá em Nova York, numa Uhum. corrida com mulheres, as mulheres participantes eram sobreviventes do câncer de mama, e aí Uhum. no final da corrida, né, há 20 anos atrás, no final dos anos 2000, por volta de 2000, no final da corrida, a mulher que completava era presenteada com laço rosa. Então, isso foi Legal. espalhando pelo mundo todo esse movimento de autocuidado, e outubro foi coroado como um mês, né, de acolhimento, de resgate, de orientação para o autocuidado dessa mulher Sim, em sim. relação à mama e os outros cânceres ginecológicos também, como colo do útero e ovário. Uhum. Enfim, o autoexame, né, Uhum. conhecido autoexame. Hoje em dia, o que a gente sabe do autoexame? Como os métodos de diagnósticos de câncer de mama avançaram muito, né? A Uhum. gente tem mamografias digitais hoje, a gente tem a ressonância, sendo que ainda o padrão ouro é a mamografia, mas sendo que ela avançou demais. O Uhum. autoexame é importante, mas ele não substitui o exame de fato, a mamografia de fato. Por quê? Porque a mamografia, nosso grande objetivo é fazer a detecção precoce do câncer de mama, né? Uhum. 98%, quando o câncer é diagnosticado precocemente de mama, ele tem cura. Então, o nosso objetivo é a detecção precoce. E a mamografia, ela consegue, sim, fazer aquela avaliação inicial, ela consegue ver aquelas calcificações, quando a gente não Uhum. tem nem nódulo ainda, né? Sim. Aquelas calcificações que têm tendências malignas, consegue identificar e consegue rastrear essa paciente desde então. O autoexame, ele tem a sua validade, porque é o Uhum. autoconhecimento, né? É sempre uma lembrança para a mulher que ela tem que se olhar, se cuidar, se tocar, se tem alguma diferença na mama dela.
mas é primordial, né, a lembrança é que o autoexame não substitui a mamografia. A mamografia realmente salva vidas. Sim. E conhecer, se tocar, se lembrar é importante, né? Mas procurar o seu médico regularmente, seu ginecologista anualmente, fazer mamografia vai ser fundamental. A gente, a princípio, começa a fazer mamografia a partir dos 40 anos, em alguns casos específicos, em pacientes que têm história genética, de mães, de irmãs, né? Essa primeira linhagem, a gente pode antecipar. Se a paciente tem outros fatores de risco, que a gente vai falar aqui quais fatores de risco, a gente pode antecipar ali para 35 anos, faz uma com 35 parâmetro anterior, e depois aos 40 de novo, mas de uma maneira geral, a população em geral, a partir dos 40 anos, a mamografia. 40 anos, né? Maravilha. E doutora Janaína, qual é o papel, e já pegando o gancho, né? Porque a questão do autoexame, de fazer mamografia e tal, qual que é o papel, aí já entrando na parte da saúde mental, né, da mulher, no tratamento e prevenção do câncer de mama? Tá desligado. Fabiana, eu vou iniciar pela prevenção. Na Sim. prevenção, há todo um papel desempenhado no estímulo da mulher no autocuidado. Como a doutora Geisele falou, essa mulher, na maioria das vezes, e isso é cultural, principalmente da nossa cultura, de que a mulher ela tem que ser cuidadora. Então, muitas vezes, ela desempenha tanto um papel social, trabalhando, né, no mercado de trabalho, quanto de cuidar dos familiares, da casa e dos filhos, e muitas vezes ela deixa de se cuidar. Então, um dos papéis é você trabalhar a questão da prevenção. Outubro Rosa é um marco, porque a gente trabalha educação em saúde, a importância do autocuidado. Então, esse é o papel da prevenção, de você falar para essa mulher, olha, você precisa se cuidar, você precisa ir ao ginecologista, você precisa olhar para você. Então, na prevenção, a gente trabalha todo esse processo. Agora, eu falo imprescindível, é fundamental o papel do apoio psicológico durante o tratamento e o diagnóstico. Por quê? Muitas vezes, essa mulher, ela já tem algum tipo de transtorno, e isso pode piorar o quadro dela de depressão, ansiedade. Outras vezes, ela pode ter casos de traumas, né, na família, que ela já perdeu familiares por câncer, e isso piorar também a situação quando ela recebe esse diagnóstico. Então, o apoio psicológico é muito importante. Além disso, o tratamento muitas vezes é agressivo, né? O tratamento ele é muito agressivo, fisicamente para essa mulher, psicologicamente. Então, ela precisa ter um espaço de escuta, de acolhimento, em que ela possa falar dos seus sentimentos, em que ela possa falar dessa doença que muitas vezes as pessoas tentam silenciar. Ah, não fala sobre isso, pensa positivo. E ela precisa ter um espaço em que ela fale do que ela está sentindo, do que ela está vivendo, das angústias, dos medos, sem julgamentos, entendeu? E o apoio psicológico, ele é fundamental. Assim, claro, como a família, a rede de apoio, e é muito importante que a rede de apoio não espere essa mulher chegar num quadro depressivo, de adoecimento muito grave, para buscar ajuda psicológica. No momento em que essa mulher ela recebe o diagnóstico, ela já deve buscar essa ajuda psicológica. Isso se ela já não estiver sendo acompanhada, né, por um psicólogo. Por quê? Porque esse apoio é fundamental para que ela tenha, inclusive, autoconfiança e autoconhecimento para enfrentar esse processo. Então, esse apoio psicológico ele vai dar para essa mulher condições de autoconfiança, de autoconhecimento, para que ela enfrente todo esse processo do tratamento. E aí é único de cada história. Quando eu falei para você, tem pacientes, né, que perderam familiares, então ela vai desencadear aí medos, traumas de vivências que ela já passou. Tem pacientes que já são pacientes que fazem uso de medicação psiquiátrica e que muitas vezes o quadro pode vir a piorar.
Uhum. E o apoio psicológico, ele vai garantir que ela tenha esse espaço de escuta, de acolhimento, dela falar desses sentimentos e dela ser acompanhada durante esse processo. Maravilha. E olha que liga, né? Porque a questão da saúde mental da mulher, bem como você disse, né? De vários papéis, a doutora Gisele também disse que às vezes a gente tem 2, 3, 4 papéis, ou seja, às vezes fica sobrecarregada e a mulher não cuida de si, né? E aí, às vezes, ela deixa de ir no médico, deixa de se cuidar, e aí, quando ela vê, ela já está com alguma situação mais agravada. Inclusive, agora eu quero perguntar para a doutora Gisele quais são os principais fatores de risco, né, para o câncer de mama e como as mulheres podem reduzir esses riscos. Perfeito. A gente está avançando na medicina como um perfil muito interessante na prevenção mesmo do câncer de mama. Não existem, assim, critérios que a gente consegue garantir 100% de prevenção, claro que não, mas existem muitos estudos mostrando quais os verdadeiros riscos para o câncer de mama na mulher, né? Então, tem um estudo em inglês, né, na Inglaterra, muito interessante, que fala muito claro sobre isso, onde foram estudadas 1.000 mulheres, tá? 1.000 mulheres entre 50 e 59 anos. E nesse estudo foi evidenciado 23 casos de câncer de mama. Então, quando avaliado essas mulheres, de acordo com os critérios relacionados, o que foi visto, né? Que, eu até separei aqui, que quando a gente usa terapia de reposição hormonal sintética, aumenta em 4% combinado sintético. Então, com 2 hormônios, estradiol e testosterona, aumenta 4 casos daqueles 23 iniciais. Quando a gente usa terapia de reposição hormonal apenas com estradiol, existem 4 casos a menos de câncer de mama para essas mulheres. Né? Quando a gente dá para essas mulheres anticoncepcional oral, aumenta em 4 casos. Quando a gente bebe 2 doses de álcool por dia, aumenta 5 casos. Nossa. Quando a gente fuma, aumenta 3 casos. Aumentou 3 casos nesse estudo. Agora, o que mais aumentou, o que é mais claro para a gente na medicina, o que mais aumenta chances de câncer de mama na mulher, aqui nesse estudo aumentou em 24 casos, é a obesidade e o sobrepeso. Nada mais aumenta risco de câncer de mama na mulher. Não é muito além da reposição hormonal, muito além do álcool, muito além do cigarro. É a obesidade e o sobrepeso. É o que mais aumenta. Então, a gente tem que trabalhar nisso. E foi interessante que o que protegeu essa mulher, menos 7 casos nesse estudo, foi a realização de 30 minutos de atividade física por dia. Só. Diminuiu a chance dessa mulher ter câncer de mama. Então, sedentarismo aumenta a chance de ter câncer de mama e fazer atividade protege essa mulher. Lembrar, então, se você, né, realmente quer se proteger na sua possibilidade, claro que tem fatores genéticos envolvidos, mas a genética não é uma sentença, a genética é um alerta, né? Então, se você quer se proteger, mantenha-se no peso adequado, faça atividade física, não beba álcool. Mulher acima de 40 anos, álcool é inimigo dessa mulher, aumenta muito, inflama muito essa mulher, né? A reposição hormonal, ela pode ser feita, a gente vai considerar todos os benefícios e os riscos, até porque a reposição hormonal protege a mulher contra Alzheimer, protege a mulher contra a osteoporose, contra doenças cardiovasculares, que é o infarto e o derrame, e a gente vai individualizar essa mulher, né? A gente tem reposições que são, inclusive, protetoras para essa mulher em relação a câncer de mama. Então, fazendo de uma forma adequada, com segurança, com acompanhamento. Mas, realmente, a obesidade, o álcool e o cigarro são inimigos dessa mulher. Nossa, essa eu não sabia. Essa do álcool aí me pegou, hein? Porque eu tô chegando aos 40, né? Então, a gente já começa... Né, doutora Janaína? A gente já começa a pensar. Menina, Fabiana, tá uma menina. Mas assim, foi bem legal, doutora, que você puxou esse risco aí importante, a questão da obesidade, a questão da mulher que não está fazendo exercício, né? Porque entra a doutora Janaína, que bem você fala, a questão de você praticar exercício físico, de você se cuidar, de você se olhar.
olha o que isso pode desencadear, né? Que às vezes a mulher acha que, de repente isso é genético, isso é só genético, algo que, é para acontecer. Olha só, mulheres, o dado que a doutora trouxe aqui. Olha a importância da gente olhar para isso. E principalmente de ter acompanhamento médico e psicológico também, né? Olha, vamos bater mais papo sobre isso no próximo bloco. Agora é 12h21, a gente vai para o primeiro intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h28, horário de São Paulo. E nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Gisele Martins, que é médica ginecologista, e a doutora Janaína Rodrigues, que é psicóloga clínica, batendo um papo sobre a importância, o poder do autocuidado das mulheres, para a mulher empreendedora. E a gente já teve vários insights aqui, mulher, você que está nos ouvindo, então não saia daí, fique até o final. E eu quero aproveitar e falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, não deixe de nos mandar mensagem. Quem tiver ouvido pelo site aí, pode ser pelo site mesmo, ou quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, nós temos aqui o número DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. E quero aproveitar porque tem mais pessoas entrando aqui para ouvir a gente de Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, pessoal de Washington, nos Estados Unidos, do norte da Califórnia, também dos Estados Unidos, Salvador, Bahia, Comércio Bahia, Santo Antônio de Jesus, Bahia. Um abraço, obrigada pela audiência. Então, vamos voltar aqui o bate-papo. Eu queria perguntar agora, né, continuar aqui e perguntar para a doutora Janaína, quais seriam as estratégias, né, porque assim, a doutora Gisele falou, né, dos riscos e tal, mas quando a mulher descobre, principalmente quando ela está com câncer de mama, né, quais seriam, assim, as estratégias de autocuidado psicológico que as pacientes com câncer de mama elas podem adotar? A partir do momento que a mulher ela descobre, né, que ela está com câncer de mama, ela vai ter todo o processo, né, que aí a médica vai orientar, vai fazer, mas ela precisa também ter os cuidados psicológicos, né? Então, quais seriam as estratégias de autocuidado? Então, Fabiana, olha, eu acredito que é muito importante nesse processo que ela tenha o apoio, né, da família, da rede de apoio para buscar ajuda psicológica, para que ela tenha um espaço mesmo de escuta, de acolhimento para falar dos seus medos, das suas angústias, dos seus sentimentos, das suas incertezas, né, diante desse diagnóstico. Que ela busque grupos de apoio, que também tem esses grupos de apoio, que é muito importante, sim, de mulheres que estão em tratamento. Então, esses grupos, eles também são muito importantes. Esse trabalho, ele também pode e deve ser estendido à família, porque a família também fica muito sensibilizada. Essa mulher, muitas vezes, ela vai ter dificuldade de sono, estresse pós-traumático, porque diante de um diagnóstico desse, né, você tem que compreender que ao afetar a vida dessa mulher, afeta também toda uma rede familiar. Sim. E tem também, a gente tem que levar em consideração as questões sociais e econômicas dessa mulher. Quais são as condições dela para esse tratamento? Né? Quais são as condições sociais e econômicas dessa família? Então, tudo isso afeta muito. Muitas vezes, essa mulher, ela é a responsável pelo sustento dessa família. Ah, sim, exatamente. E aí, diante de um diagnóstico desse, ela se vê tendo que, ao mesmo tempo, enfrentar uma doença, né, com essa gravidade, tendo que parar para olhar para si, para se cuidar, para buscar um tratamento, e ao mesmo tempo se preocupar em quem vai sustentar essa família, que até então era minha responsabilidade. Sim. Então, são uma série de questões que essa mulher muitas vezes precisa enfrentar, e o fator social e econômico, ele influencia muito, muito mesmo, no estado emocional dessa mulher. Sim. Até mesmo para buscar tratamento. Entendi. As condições dela, sociais e econômicas, para ela buscar esse tratamento. Então, o apoio psicológico, tanto para ela quanto para a família, é muito importante. Lembrando, né, que cada caso é único, e que cada pessoa traz em si as suas demandas. Então, é muito importante que ela busque esse apoio,
Porque esse apoio vai dar para ela a possibilidade de autoconhecimento, de olhar para si, de autoconfiança para olhar para essa situação, tá? Isso também se estende à família, para que a família ela saiba como lidar com essa situação. Uhum. Como essa família pode auxiliar nesse processo, Sim. né? E o que você falou é importante, porque semana passada teve aqui no programa a Mara, que ela tem uma empresa de seguro de vida, seguradora, essas coisas, né? Só puxando esse gancho, porque a gente estava falando sobre seguro de vida em vida, né? Então, acho que eu linkou agora com essa questão, porque muitas vezes a gente está falando de mulheres empreendedoras aqui, né? A maioria que ouve e tal. E são mulheres que estão à frente da família, muitas vezes, né? Ela que traz o sustento. São provedoras. Então, são provedoras. E aí, o que acontece? Linkando com o programa da semana passada, a gente estava falando do seguro, da mulher ter o seguro de vida em vida, né? Porque às vezes ela é cometida com uma doença grave e ela tem um seguro para poder manter esse período, por exemplo. É claro que tem a questão da demanda, a questão financeira, a questão econômica de cada mulher, porque às vezes a mulher não tem condição e tal, mas isso é um alerta também, né? Veja que todos os temas eles vão se conectando, né? Ou seja, a questão psicológica, a questão do cuidado, de você ir regularmente ao médico, né? De você ter um seguro, porque né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Claro que a gente quer sempre o bem, mas infelizmente às vezes acontece essas situações, tá? Então isso é importante, principalmente que a mulher ela tem esse olhar, né? De que a vida dela é importantíssima e que ela tem pessoas ali que também dependem dela, né? E isso é muito importante. E eu queria... Então, pode falar. Essa mulher que tem essa ideia, né? Essa responsabilidade de que outras vidas dependem dela, ela às vezes se cobra tanto Sim. que ela não se vê no direito de adoecer. É a mulher que muitas vezes não abre espaço na sua agenda para o autocuidado, para ir regularmente a ginecologista, para ir regularmente fazer os exames periódicos. Muitas vezes é aquela mulher que negligencia a si próprio em função das suas responsabilidades. Sim. Então, às vezes, você acha que é só aquela mulher que tem menos condição financeira e depende, às vezes, do setor público, mas não. Essa mulher que muitas vezes assume para si muitas responsabilidades, muitas vezes ela negligencia ela mesma nesse sentido. Vai deixando para depois, para depois, para depois, porque eu tenho uma série de responsabilidade, de agendas, de compromisso. E uma das questões que a gente trabalha na psicoterapia é justamente isso, é a importância da mulher se cuidar, é o autocuidado, eu sempre falo, eu falo, gente, olha, é básico, né? Eu falo, imagina no avião, é o básico. Antes de você colocar a máscara de compressão, coloque em você. Então, assim, para que você cuide bem, seja da tua família, da tua empresa, das pessoas que você ama, primeiro você precisa estar bem. Então, cuide bem de você. Exato. Isso é primordial. Então, essa é uma das questões que eu trabalho muito como prevenção na psicoterapia. A importância dessa mulher se cuidar e que muitas vezes não acontece, porque essa mulher que assume muita responsabilidade para si, inclusive como provedora, ela às vezes negligencia o autocuidado. Inclusive atividade física, ela vai deixando para depois. Para depois. E aí, quando você realmente está ali se cuidando, você vai, se for para ter, vai ter alguns sintomas. E aí eu convido a doutora Gisele para falar, porque quais são os sintomas, né? Porque se a mulher está indo regularmente, né? Se ela vai lá do período específico da ginecologista, principalmente, né? Está falando da saúde da mulher, o quanto que é importante. Existem sintomas de alerta, né, doutora? De precoce. Quais são, assim? O que a gente quer é que a paciente não tenha sintomas, tá? Isso. Ela não tenha nenhum sintoma, que a gente consiga fazer o diagnóstico extremamente precoce, ali ainda nas calcificações, mesmo antes de nódulo, né? Isso que a gente quer. Mas, a princípio, até o autoexame, ou se olhar, se tocar, vai ser importante que, caso surja algum sintoma, essa paciente vai ter uma percepção. Então, o meu convite para a paciente é que
tenha percepção sobre seu corpo, tenha percepção sobre as suas emoções, tenha percepção sobre as modificações do seu corpo, né? Então, o mamilo que se modifica, o mamilo invertido, uma área avermelhada, uma área que está enrugada, uma mama que está assimétrica, está maior que a outra, uma nodulação, que no exame físico, na palpação, é o que a paciente vai mais perceber. Então, nódulos, né? Nódulos mais durinhos ali. Então, qualquer mudança da coloração, avermelhada, aquela casca de laranja, aquela mama toda enrugadinha, assimetria. Então, qualquer diferença, procure, né, ajuda, procure a ginecologista, procure o posto de saúde, vai ser fundamental. Mas o que a gente quer é que a mulher nem tenha sintoma nenhum. Sim. E quais são os avanços mais recentes no tratamento do câncer de mama? Então, os avanços mais recentes estão realmente ligados à prevenção, né? O entendimento que o câncer de mama pode ser, sim, prevenido. Lembrando que eu queria deixar muito claro aqui é que o câncer é uma doença de base inflamatória. Então, você deixar o seu corpo inflamado, né? A insônia aumenta a chance. Então, o dormir restaura essas células como um todo. Então, a insônia precisa ser tratada, né? Não necessariamente com medicação controlada, nada disso, mas ser tratada com orientação, com suplementação, né? A insônia, alimentos muito industrializados, com muitos conservantes, muitos corantes. Então, dieta inflamatória também é um fator de risco, tá? Mas em relação ao tratamento em si do câncer de mama, o que a gente tem? Imagina, ali na década de 50, de 60, essa mulher era submetida à mastectomia radical. Então, tinha um câncer de mama, mastectomia. Não tinha o que fazer, né? E essa evolução na cirurgia da mama foi vindo ali, né, para um quadrante. Então, não só a gente não fazia mais a mastectomia total, tirava só o local, o quadrante, né, a mama dividida em 4, tirava só um quadrante que estava acometido aquele nódulo, e aí foi para a nodulectomia, né, tirava só o nódulo, associado à quimio, associado à radioterapia, à imunoterapia. Então, o que a gente vê hoje na oncologia é que em um futuro breve, muitas pacientes não precisarão nem operar. A oncologia será muito mais clínica, né, com as medicações, com a rádio, com a imuno, com a químio, do que cirúrgica. Então, a gente acaba avançando muito nisso. E o que eu vejo, a Janaína já falou um pouco sobre isso, é a paciente ali do pós-câncer, né? Então, a gente fala muito no câncer, na paciente com câncer, mas é a paciente do pós, né? Do pós-câncer. Imagina, essa paciente, ela passou por uma situação, uma doença grave, ela tem uma cicatriz física ali, e ela tem uma cicatriz uma cicatriz de alma também, e uma cicatriz muito do seu feminino, que faz parte do tratamento do câncer de mama, induzir a uma menopausa abrupta, grave essa paciente, né? Porque são submetidas a tratamento, elas são conduzidas ali com medicações que induzem essa mulher a uma menopausa, que é o tamoxifeno, né? Então, no pós-câncer, muitas vezes essas pacientes têm que fazer tratamentos por 5, 10 anos. E aí vem ressecamento vaginal, né? A paciente é super jovem, 45, 48, 50 anos, ressecamento, insônia, porque ela está desprovida totalmente de hormônio. Desprovida, ela vai ter uma relação sem dor, né? Ela foi ferida no seu feminino, essa mulher, né? Então, essa mulher do pós-câncer, ela precisa ser olhada também. E é muito acolhida, muito conduzida, muito olhada, né? Hoje em dia, a gente tem tecnologias, inclusive. Existe o laser hoje, na ginecologia, o laser íntimo, que nasceu na Itália, nasceu lá em San Marino, na Itália, para as pacientes com pós-câncer de mama. Que aquela vagina que estava seca, que estava doendo, a paciente não consegue ter relação, ela vem toda machucada, né? Então, no seu feminino. Então, a gente faz um tratamento, faz o laser, que renova aquela mucosa sem hormônio nenhum, renova a vagina que estava seca, estava rígida, machucada, se transforma numa vagina lubrificada, elástica. Então, a gente tem o que fazer com os fogachos. Eu tenho paciente pós-câncer de mama que vem com lencinho aqui para mim, suando, né? Estudando, não pode fazer reposição. A gente tem o que fazer hoje também com fitoterápico, né? Com orientação. Então, essa mulher precisa ser olhada, mas o tratamento avançou muito, graças a Deus, mas eu vejo que os avanços ainda na condução do pós, condução emocional, condução de acolhimento, precisam
continuar avançando aí. Certo, olha só a informação, gente. E olha que sensacional você ter o acompanhamento do médico, da médica ali e do psicólogo junto, porque vejam que são duas coisas ali, né? Ou seja, quando você falou que fere o feminino, realmente, né? Fere o feminino. Então, veja, a mulher passar por uma situação dessa, aí tem o pós ainda, porque você vai ter que tratar por um bom tempo. Então, veja a importância, principalmente, de você se prevenir. Ó, tem mensagens aqui já, ó. Carolina de Pirapora. Minha tia descobriu um câncer de mama. No começo, ela não aceitava. Isso tornou o tratamento difícil. Não quis contar para ninguém na família para que não tivesse dó. Quando descobrimos, demos apoio a ela e ela entendeu o processo. E hoje ela está curada, entendeu que contar para a família faz toda a diferença. É bem como a Janaína falou, né? Da família, do apoio. E a doutora falando aqui de ter esse olhar, ou seja, é algo que a mulher ela precisa dessa rede de apoio, né? Para realmente continuar ali com o processo, né? Ou pós, ou no durante. E mais uma mensagem aqui, ó. A Érica, do comércio, deve ser da Bahia. Tenho 42 anos, tive um caso recente de câncer de mama na família por parte de mãe. O médico do SUS me negou o exame de mamografia, ele disse que eu não tinha indicação. E aí, doutora, essa é para você. Então, a princípio, história, quais são os fatores genéticos relacionados ao câncer de mama, os fatores conhecidos? Mãe ou irmã, então essa primeira linhagem, mãe ou irmã, principalmente quando elas têm esse diagnóstico jovens, ali menor que 60 anos. Então, essa mulher que tem mãe ou irmã, ela precisa ser avaliada, orientada, investigada, realmente, no mínimo, com uma mamografia. Ainda mais se ela tem 40 a mais, no mínimo com a mamografia, com certeza absoluta. Existem outros marcadores que o ideal seria avaliar para essa mulher também, que são marcadores, né, genéticos para câncer de mama, que é o BRCA1 e o BRCA2, né, que toda mulher que tem esse histórico de mãe ou irmã com câncer de mama mereceriam ser avaliadas também. Tá? Então, com certeza, essa mulher precisa de uma avaliação. A herança genética não é uma sentença de maneira nenhuma, ela é um alerta, ela é um cuidado, até porque o câncer é multifatorial, a genética está entre 10%, né, das causas de câncer, mas a gente tem que orientar essa mulher e conduzir, acolher e investigar. Sim, maravilha. Então, Érica, tem que fazer. Vai atrás, porque realmente é algo que a gente precisa cuidar. Bom, agora 12h45, nós vamos para o próximo intervalo, a gente já volta e você não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h51, está quase chegando o final do nosso programa aqui, mas eu quero mandar um abraço para o pessoal que entrou aqui também, Cotia, São Paulo, Paraíba, João Pessoa, Paraíba, eu acho que é da Suécia, se eu não me engano, se eu estou lendo errado aqui. Piracicaba, São Paulo, Vitória da Conquista, Bahia, um abraço. Um beijo para vocês, obrigada pela audiência. E nós estamos aqui com a doutora Gisele Martins, que é médica ginecologista, e a doutora Janaína Rodrigues, que é psicóloga clínica, batendo um papo sobre o poder do autocuidado da mulher empreendedora. Então, gente, várias informações importantes aqui. É claro que o programa tem uma duração de 1 hora, então é muita informação, é muita coisa para a gente falar, mas já para você, mulher que está nos ouvindo, para que você possa ter essa conscientização. O outubro rosa, né, acontece uma vez no ano, né, no mês de outubro, mas isso tem que ser constante, isso tem que ser sempre. O autocuidado tem que ser todos os dias, tem que ser diário, né, bem como as doutoras falaram aqui. Então, é muito importante que você busque isso constantemente, porque a saúde é em primeiro lugar. Então, eu quero comentar aqui com a doutora Janaína, para que você falasse aqui, já nos finalmente, já a gente já está no finalzinho, o que você deixa de mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo em relação à parte do autocuidado, da parte psicológica, principalmente da saúde mental, para que as mulheres se cuidem, né, para não chegar nesse diagnóstico também, porque é importante a mulher se cuidar primeiro. Fabiana, eu vou pegar aí o dado que a doutora Gisele trouxe, né? Porque eu faço avaliação para cirurgia bariátrica. Sim. Então, eu recebo muitos pacientes, inclusive mulheres com obesidade, que aí muitas vezes já vão buscar uma intervenção cirúrgica
porque já estão com a saúde bastante comprometida. Uhum. E aí, às vezes, eu trabalho várias sessões, porque não basta uma intervenção cirúrgica, é importante uma mudança de estilo de vida, Uhum. uma mudança de pensamento, de sentimento e vai refletir em comportamento, porque assim, existem 3 componentes, né, que vão mudar as nossas atitudes. Primeiro, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, depois a gente muda o nosso sentimento, só então isso é refletido no nosso comportamento, que são as nossas atitudes. Então, tudo isso é trabalhado no processo psicoterápico. Então, a mensagem que eu deixo para essas mulheres, diante de todos os fatores de risco que influenciam não só no câncer de mama, mas influenciam na saúde da mulher como um Uhum. todo, que ela busque cuidar-se mais, que ela busque ajuda, que ela não tente ser forte, suportar tudo sozinha, que ela saiba que ela tem tanto suporte psicológico que ela pode buscar, quanto os profissionais de áreas diversas que podem auxiliar nesse processo, para que Uhum. não chegue, né, num processo de adoecimento, para que Uhum. ela chegue no médico já num processo de adoecimento. Então, o autocuidado é isso. Eu sempre falo para os pacientes: olha, a água que eu bebo não vai matar a sua sede e nem vai nutrir o seu corpo. É algo que você precisa fazer por você. Eu não Uhum. posso fazer por você e nem ninguém da tua família. Então, o meu desejo é que elas tenham essa conscientização, que é algo que elas precisam fazer por elas, mas que elas não estão sozinhas nesse processo. Que elas têm Uhum. profissionais e profissionais qualificados que podem auxiliar durante esse processo. Seja o processo de mudança de estilo de vida, com apoio psicológico, nutricional, seja o processo também buscando ajuda, que assim, eu sou suspeita, tá? Vou dizer que a doutora Geisiele é minha médica, gente, ela é maravilhosa. Sim. Então, eu sou suspeita, ela é maravilhosa. Fabiana, eu conheço há um tempão, é Nem vou falar maravilhosa nada da também. Nem Janaína vou aqui, falar mas a data. Então, assim, são mulheres incríveis, maravilhosas, que eu, assim, super recomendo, admiro. Então, assim, que essas mulheres saibam que elas têm possibilidade de buscar ajuda de profissionais qualificados para ter melhor qualidade de vida. maravilha, maravilha, Janaína. E doutora Geisele também, da mesma forma, deixar uma mensagem para as mulheres aqui, principalmente na questão do cuidado com a saúde mamária, né? A gente está falando do câncer de mama aqui, para que elas realmente cuidem por meio do autocuidado e tudo mais. Queria que você deixasse uma mensagem para elas também. A mensagem final que eu quero deixar é em relação a não você, mulher, você não só precisa se cuidar, mas como você merece, né? Um merecimento seu, se olhar, se cuidar. O Uhum. cuidador, ele precisa ser o cuidado, né? Você se Uhum. cuida do seu filho, do seu marido, do seu trabalho, você tem que se olhar como merecedora desse cuidado. E uma coisa que eu não falei, mas eu quero deixar bem claro aqui, é que ouça o seu corpo. A vida é feita de desafios. Os Uhum. problemas, eles não vão acabar, né? Nós somos adultos, e os adultos, a vida convida os adultos a passar por desafios, por perdas, por lutos, perdas financeiras, né? Isso vai acontecer, né? Uhum. E a vida quer que a gente evolua com isso, amadureça. É assim. Mas a gente também pode adoecer. E Sim. nesse processo de adoecimento pode vir um câncer também. Então, perceba o seu corpo, não deixe o seu corpo gritar com você. Ouça o seu corpo, acolha suas emoções, respeite a si mesmo, se posicione como merecedora, mulher. Né? Não deite, não seja a vítima da sua vida, seja a protagonista das suas Exatamente. escolhas. Né? Isso vai ser fundamental nesse processo de saúde também, com certeza. Exatamente. Deixe, eu vou perguntar para a doutora Janaína também, mas deixa seu Instagram, seus contatos, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que possam ali seguir no Instagram, que a doutora também posta muita coisa interessante lá, então queria que você deixasse também seus contatos. Eu estou lá no Instagram como doutora Gesiele Martins. Eu sou ginecologista em Cuiabá há 12 anos.
né? Então, eu trabalho hoje em dia com mulheres 40 anos mais, a maioria das minhas pacientes, com ginecologia, né, integrativa. Então, eu sou apaixonada por cuidar, por orientar mulheres. Então, eu estou à disposição e eu coloco alguns temas na possibilidade lá no Instagram também, conto com vocês lá. Maravilha. E doutora Janaína também deixar o seu contato. Gente, ela é maravilhosa, tá? Olha, o meu contato, @psijanarodrigues. E aí o contato do espaço, JR, Espaço Saúde e Bem-Estar, é JR, né, _ Saúde e Bem-Estar, tá? Então, entre em contato. Lá na clínica, né, eu atendo e temos outros profissionais também que atendem, então adulto, infantil, o espaço está lá para acolher as demandas. Maravilha. Eu quero agradecer de coração vocês por estarem aqui, ter o tempo, né, essa disponibilidade para vir falar aqui no programa, para mulheres que estão nos ouvindo. Inclusive, chegou uma mensagem aqui, que eu acredito que é uma mensagem que toca muita gente. A Ana Paula, ela mandou mensagem aqui pelo site, e realmente isso acontece muito, né, mulheres? É triste ver estatísticas que mostram um número grande de companheiros que abandonam as mulheres quando elas mais precisam, né? Deve ser muito doloroso para essas mulheres. Infelizmente, isso acontece, nós sabemos disso, nós somos mulheres, que às vezes estando tudo bem, isso acontece, e também, às vezes, nessas situações também acontece. Mas, acima de tudo, eu acredito que nós, independente de qualquer coisa, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. Isso não pode, eu sei que é doloroso, mas isso não pode deixar que nos afete. Eu sei que não é fácil. Eu já vi várias histórias, inclusive, né? A gente vê muitas histórias mesmo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que, o autocuidado e se cuidar em primeiro lugar. Eu acho que seria isso. Que vocês teriam alguma mensagem para falar sobre isso? Vocês que realmente estão lá mais direto com essas mulheres. Porque a gente vê que é muito comum, né, o homem, né, ele não ter esse posicionamento de manter-se parceiro da mulher, né, o que acontece muito também quando tem um filho, né, vem com alguma alteração, síndrome de Down, tem o aborto paterno, né, que a gente fala que é permitido no Brasil, o aborto paterno, e aí nada mais é do que mimetiza isso, que imita, né, que acaba sendo mais fácil abandonar essa mulher, né, no câncer e no pós-câncer. Por isso que essa mulher precisa de uma rede de apoio da família, exatamente, das irmãs, dos amigos, das amigas, né? Essa mulher precisa se sentir acolhida e fortalecida. Isso vai ser fundamental, né, no sucesso desse tratamento, com certeza. É isso, essa rede de apoio é muito importante e, assim, gente, é em todos os aspectos, tá? Eu, na sala de aula, eu costumo falar para os alunos assim, olhe na penitenciária masculina e olhe na feminina. Exatamente. A penitenciária masculina é fila de mulheres para irem visitar seus companheiros e as mulheres na penitenciária feminina, elas normalmente não têm visitas, tá? Então, nós estamos falando novamente daquilo que eu iniciei com a fala, do cultural, da mulher cuidar, da mulher manter companheira, parceira, em qualquer situação. E ao homem não. Então, a gente tem toda uma questão do patriarcado, a gente tem uma questão cultural muito forte, e é por isso que essa mulher, ela precisa cada vez mais se cuidar e não ficar na dependência, inclusive emocional, né, dessa outra pessoa, né? Ela precisa se cuidar. E não ficar nessa relação, muitas vezes, até de dependência emocional, porque isso vai afetar muito. E manter, gente, essa rede de apoio, eu acho que isso é muito importante, das amigas, das irmãs, da família. Eu sempre falo que as mulheres, elas precisam ser mais solidárias entre si, elas precisam ser mais unidas, a gente precisa disso, né? E isso é muito importante. E tentar ao máximo desfazer essa ideia de rivalidade entre mulheres e ao máximo otimizar esse companheirismo, essa solidariedade, essa rede de apoio. Maravilha. Muito obrigada, mulheres, por vocês participarem hoje aqui.
ou seja, foi de grande relevância para as mulheres que estão nos ouvindo. Muito obrigada de coração pela disponibilidade. Quero trazer vocês mais vezes, com mais tempo também, para que vocês possam, né, falar um pouco mais sobre os assuntos. Muito obrigada de coração. E assim eu termino mais um programa Elite Rosa para as mulheres que decidem. Não esquece de me seguir também no Instagram, @FabiSami, no LinkedIn Fabiana Sampaio Machado, né? E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo, obrigada, meninas. Tchau, tchau. Até mais.